Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Já, então a gente começa com Cícero Maharaj. Ele nos diz: exploração é ruim, servir é bom. A aparência externa tem algo, ela não importa tanto. Se fizermos qualquer atividade com espírito de serviço, se nossas ações externas, sejam quais forem, estiverem sob a influência daquele plano mais fundamental, então essa atividade é 100% pura. Então, roubar, mentir, tudo que pode ser puro se a vibração estiver vindo do plano mais fundamental. Isso é Nirguna Lila. Ali não existe apenas abnegação, mas a mais completa autorrendição ao centro. Todo movimento é acionado por esse poder, os servos rendidos estão totalmente estabelecidos na Lila. Isso é Nirguna. Então isso. Ou seja, na realidade, é como a gente dizia ontem, né? O que importa é a intenção. Bhavagrahichanardana. Ou seja, o que você realmente tem por trás dos seus sentimentos, né? Aquilo que você quer entregar para Deus, né? Então não importa o que você esteja fazendo, né? Yat karosh, yat ashnasi, jajuhosi, dadasyat, yata pasasi konte, tat krushat mat arpanam. Então Krishna, ele está falando, qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa, ofereça a mim, né? Antes, Krishna, ele foi mais seletivo, ele estava falando, Patram Pushpam falando Toyanja me bhakta prachati taham bhakti paritam ashnami prayatat namaha. Então, antes Krishna estava falando assim, ó, é uma folha, fruta, água, flor, coisa simples, mas com amor e devoção, com a consciência purificada, né? Então isso é diferente, porque você tem que ter amor, tem que ter devoção, né? A sua consciência tem que estar purificada. Mas depois Krishna fala, ó, qualquer coisa que você fizer, não importa, faça para mim. E então Krishna, ele está querendo nos conectar de uma maneira muito muito forte. Ou seja, Krishna, ele não está preocupado com o que você vai fazer, né? Ele está preocupado com aquilo que você o sentimento que você tem por trás disso, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nesse passatempo, né, onde Krishna ele vai a Hastinapur, né, tentando fazer as pazes ali, né, para evitar uma guerra. Ele sabia que ia ter a guerra, mas ele foi cumprir o Dharma, tentar evitar, né? E ele, quando ele chega ali, ele vê Duryodhana, né, que e Dhritarashtra, eles fizeram um banquete para ele, uma coisa incrível, né? E tudo com bem ornamentado, pratos de ouro, era uma coisa muito incrível. Só que Krishna não aceitou nada disso, né? Então ele foi na casa de Vidura. Quando ele chega na casa de Vidura, aí a esposa, né, Padmavati, a esposa de Vidura, vai e Krishna estava com fome, ele chegou com fome, que ele não comeu. Então, quando ele chega na casa de Vidura, ela apavorada, ela vai lá, pega uma banana, né? E ela joga a banana fora e dá a casca para Krishna comer. E Krishna come a casca, começa a comer a casca. Quando Vidura, e ele gosta muito da casca, quando Vidura chega, o esposo dela, ele fica bravíssimo, ele fala, como você está dando a casca para Krishna comer? A casca? Você não é que é uma banana caramelizada, não. Uma simples banana também não é isso, está dando a casca para Krishna comer. E aí Vidura vai lá, né, pega a banana e dá para Krishna comer, em vez da casca, porque ela estava muito apavorada, a esposa de Vidura. Então, nesse momento, Krishna começa a comer a banana e falou, não, a casca estava mais doce. Ele fala assim, imagina. Então a gente entende o quê? A gente entende que o que Krishna quer mesmo é a sua atitude de serviço, né? Explorar é uma coisa horrível. Quando você está no plano da exploração, você gera uma carga negativa muito forte. Isso é um aspecto karmático muito, muito ruim toda vez que nós queremos explorar, né, o mundo material, toda vez que nós queremos tirar as coisas do mundo material.
Então a gente não pode fazer isso. A gente não tem o direito de fazer isso. Ou seja, mas a gente está fazendo o tempo todo. E esse é o grande problema. As pessoas estão assim muito preocupadas em tirar do mundo. Ou seja, a gente está explorando a natureza, a gente está explorando as outras pessoas, explorando a nossa família. E por quê? Porque Cristo não está no centro. Então sempre vai dar certo quando Cristo estiver no centro, quando Deus estiver no centro. Inclusive nos relacionamentos, né? Se diz que um relacionamento ele só funciona a três. Não é extraconjugal. O que eu estou falando é que tem que ter Deus no centro. É você, o outro, né? E Deus no centro. Aí vai funcionar. Por quê? Porque chega uma hora que você enjoa, que você acaba a paixão, mas aí fica esse sentimento de você servir ao centro. Sempre tem que ter isso, né? E você deixa o egoísmo de lado. Porque quando não tem um centro, a gente atua de uma maneira muito egoísta, né? Então, por isso, o plano da exploração ele é muito daninho para a nossa vida, para a nossa existência mesmo, né? A gente deveria, na realidade, desenvolver esse espírito de serviço, o espírito de doar, de entregar. Essa deveria ser a nossa atitude, sempre entregar, sempre estar disposto a ajudar as pessoas e não realmente ter essa mentalidade, né, de exploração. Imagina, imagina o ser humano, ele chegou ao ponto de criar uma bomba nuclear, sei lá, que pode destruir tudo, né? Uma coisa muito estranha, né? E aí eles falam assim, não, mas quem tem bomba nuclear, isso é uma proteção. Essa é a mentalidade deles. Se eu tenho uma bomba nuclear, ninguém vai me atacar. Então vamos ter. Então todos os países deveriam ter bombas nucleares, imagina? Até que acontece uma desgraça, entende? É como, por exemplo, se os cães. Imagina os cães, se eles pudessem criar uma bomba nuclear para destruir a si mesmo. Nenhum animal é capaz de fazer, só o homem mesmo, né? Por quê? Porque a inteligência do homem é muito poderosa. Então a inteligência do ser humano, ela pode te levar muito, 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 ou ela pode também colocar você muito, fazer você uma pessoa muito incrível, ou seja, você pode ser a melhor das pessoas, e a melhor das pessoas é essa pessoa que vai doar, né? Assim, por exemplo, a gente vê quando a gente pensa, né, no amor, sei lá, da Madre Teresa de Calcutá. Todo mundo incrível o amor dela, né? Que ela tinha, abnegação, sei lá. Você pode até achar alguns defeitos nela, em Gandhi também, né? Mas, né? E quando você, por exemplo, vê, sei lá, a inteligência, a determinação de Hitler, lá, de querer fazer as coisas muito sistemáticas, querendo exterminar uma raça, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o plano da exploração ele não tem limite. Ele não tem muito limite, o plano da exploração. Você está sempre usando a sua inteligência para o pior. E assim ou seja, nós estamos assim, a natureza está aí, ninguém se preocupa muito. Por quê? Porque realmente existe algo que está errado nisso. É o quê? É o plano da exploração ao máximo, exponencial, ao máximo. Então a gente precisa mudar isso, né? E você só vai mudar isso quando a gente começa a servir, e você vai servir como? Cantando o santo nome. Esse é o ponto, né? Que a gente sempre está batendo. Etavan evalokishmin puncham dharma para smrityaha bhakti yoga bhagavati. O verso, o que ele fala? Ele fala que a ocupação primordial de toda entidade viva é o canto do santo nome, é o amor, é desenvolver o amor por Deus. Essa deveria ser a ocupação de toda entidade viva, de toda entidade viva. E se as pessoas assim o fizessem, o mundo estaria bem melhor. Agora, cada vez mais explorando, cada vez mais tirando, a gente acaba criando um plano reacionário e que a gente acaba se afundando nisso, né? O Prabhupada Bhaktisiddhanta foi convidado para falar Harikatha no norte da Bengala, Baharmpur, por chamado do rei Munindra Chandra. Esse rei tinha grande respeito por Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? No entanto, a situação do rei era muito contaminada, né?
ele tinha que se relacionar com políticos. Então o rei sofria por conta disso. Então tá, bom, isso aqui a gente já contou esses dias aí, não sei, acho que foi ontem, acho. É que o próprio Ocidente ele estava numa assembleia, então ele foi, ele era para ele falar, mas ele só falou 5 minutos, né? Então, e todo mundo começou a gritar, pare, não queremos ouvi-lo. Isso eram os brahmanas ortodoxos, né? Os mártanas brahmanas, né? E ele foi obrigado a interromper o Harikata. Imagina, interromper o Harikata de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Imagina que audácia, né? E então e ao sair, ele indo para o Bhajana Kutir, o rei já havia preparado para ele, né? Que já havia, né, preparado um local para ele ficar. E durante 3 dias seguidos ele jejuou sem tomar sequer um copo d'água, né? E mesmo assim ele seguiu. Sim, isso, ou seja, o rei continuou o festival, mas Prabhupada Bhaktisiddhanta ele não pôde, ele não participou disso, né? Então tá. E em Purushottam Dham, Jagannath. Tá, então é o seguinte, esse passatempo a gente contou ontem mais ou menos, né? Acho que foi ontem, né, que a gente contou. Foi. Ou seja, que a determinação de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Imagina, ele foi dar um Harikata, ele foi impedido de dar o Harikata, e por isso ele jejuou e ficou jejuando na volta, já tinha jejuado na vinda, porque ele não comia nada, né, fora do ashram, né? Ele tinha essa ideia. Imagina, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele disse que ele não escovava o dente perto de ninguém, de ninguém. E ele não comia também perto de ninguém. Ou seja, ele tinha toda uma maneira de. Ou seja, isso é como um sadachara, ou seja, um comportamento dele que ele tinha. Realmente ser muito estrito, né? Por exemplo, ele não comia à noite, raramente comia à noite, ele não via ninguém enquanto ele não cantava 64 voltas dele, né? Então era algo assim isso é que dá poder à nossa vida, é a prática, é a prática. Se você não tem prática, você não vai ter poder. Por isso, o próprio Ocidente mesmo ele dizia: aquele que está vivo, ele prega. Aquele que está vivo, o morto não pode pregar. Ele falava assim. Por quê? Porque um morto, uma pessoa morta, ele dava esse exemplo. Se você decora, você faz uma decoração nas pessoas mortas, né? Isso não tem nenhuma função, nenhum sentido. Decorar as pessoas que morreram. Então, uma pessoa que está viva, ela pode pregar. Por quê? Porque ela está praticando, ela está como vivendo aquilo que ela acredita, e por isso ela consegue entusiasmar as outras pessoas. Esse é o ponto. A sadhusanga, ele é um entusiasmo que você transmite. Você transmite uma confiança. Por exemplo, o dia agora ele está já quase, né, clareando, então você já perde o medo da escuridão. Mas, por exemplo, se você vai, né, caminhar, né, na escuridão, você fica com um certo medo. Na verdade, não tem nada, não vai acontecer nada. Mas você fica com aquele medo, porque você está sozinho na escuridão. Mas se você vai com outras pessoas, isso já modifica completamente a coisa, né? Eu lembro quando a gente estava na universidade, né, eu tinha um local lá que era numa torre, enfim, era uma floresta, né? Assim, era uma floresta e lá em cima tinha uma torre e um cara tinha cometido suicídio nessa torre lá. Ele se enforcou lá. E todo mundo tinha medo de ir lá. Todo mundo tinha medo. Assim, de dia todo mundo ia, né? Sei lá, namorar, ia, né? Fazer alguma coisa lá. Mas à noite ninguém ia, ninguém ia. Então eu estava treinando, né? Eu era preparador físico nesse momento. Assim, bom, eu estava fazendo tipo como estágio, né? Do time de futebol da universidade. E aí eu falei assim, bom, agora a gente vai lá na... Então eles iam correr, eu fui junto correr com eles. E eu falei assim, agora a gente vai correr lá na torre, lá no local. E todo mundo ficou, o quê?
falei, não, vamos. E falei, mas a gente vai. Como a gente ia junto, né? Então ninguém. O pessoal tava aquele clima, assim, né? Eu pensei isso para fazer um clima, né? Assim, o pessoal. E eles foram, assim. E o pessoal que normalmente ficava mais para trás na corrida, nesse momento não ficaram. Né? Ninguém ficou para trás, todo mundo junto, assim, e todo mundo falando. E quando a gente chegou lá, porque assim, você subia, né? A torre, né? O topo, você era tipo uma montanha. Então você subia, você contornava, assim, depois você tinha que voltar. E aquela turma assim. E ninguém ficou para trás, ninguém. Porque realmente. Mas todo mundo tá junto. O que eu quero dizer é o seguinte: é a sadhusanga. Se você tem sadhusanga, você não tem medo, né? Porque tem outras pessoas que são mais fortes que você. Esse é o poder da sadhusanga. Por isso que se diz, né? É Krishna Bhakti Jamamula Roy sadhusanga, Krishna Prema Jameterro Mukyanga. Ou seja, se diz que no início você precisa ter sadhusanga. O início é a causa, é a raiz de toda a sua prática, vai ser sadhusanga. Você tem que estar com pessoas que estão praticando, né? Eu até já contei isso também, né? Quando eu conheci os devotos, né? Eu peguei o Bhagavad Gita, comecei a ler, assim, uma coisa assim incrível, assim, me tocou muito no coração o Bhagavad Gita. Só de ver as figuras já me transformou. Falei, nossa, que incrível, o cara lá, né, olhando, né, o sadhu no ensinamento, nem pelos vivos, nem pelos mortos. Ele olhava umas pessoas sofrendo, que tinham morrido, uma coisa assim, incrível, né? E eu fiquei, mas eu comecei a ler assim, aí falava para cantar. E eu fui cantar, e a instrução era que se cantasse 16 voltas. Nossa, eu não conseguia. Quer dizer, quando não conseguia, eu falei, nossa, como eles conseguem cantar 16 voltas? Não dá para entender. Porque eu comecei a pegar a japa e a cantar, e eu cantava, eu pensei que ia cantar, então eu ficava, né? Hare Krishna, Hare Krishna. Eu gostava dessa melodia, né? Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare é uma bolinha. Hare Krishna, Hare Krishna. E foi. Krishna Krishna, Hare. Nossa, eu falei, nossa, a garganta não dava. Aí eu fui no templo. Quando eu fui no templo, conversei com os devotos. Quando eu entrei assim, vi os devotos assim, falei, caramba. E aí eu ouvi eles cantando. Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Hare Krishna, Rama, Rama, Hare Krishna. Eu falei, nossa, eu falei, é assim, não é possível. Eu falei pro devoto, o devoto que estava me mostrando, eu falei, mas é desse jeito que canta, tão rápido, assim, tão mecânico? Eu falei, não é mecânico. Ele falou, você pode falar uma frase, né, lentamente, mas você pode falar uma frase rapidamente. Num ritmo, né? Tem um ritmo para se cantar. Aí ele me explicou. Eu falei, entendi. Mas eu tava assim meio, né? Assim, mas eu fiquei decepcionado, vou falar a verdade. Eu falei, nossa, eu queria que fosse do outro jeito mesmo, né? Que era mais emocionante, né? Mas não era. Eu falei, então tá, é assim que é, né? Mas eu fiquei meio assim. Aí ele falou assim, ó, se você quiser. Eu já fiquei bem decepcionado na realidade, né? E ele falou assim, se você quiser, você pode assinar o seu nome aqui, o livro de doações aqui, né, mensal, né, e você dá uma contribuição e a gente vai botar seu nome no altar. Ele falou isso pra mim. Eu falei, caramba, tipo evangélico. Não. Eu falei, não quero isso. Assim, eu fiquei assim, eu não quero muito isso, não. E aí ele pegou, aí eu saí assim, e no outro dia, era num sábado, a gente viajava, isso foi lá em Brasília, né? E eu morava em Goiânia, imagina. Então eu peguei um ônibus para ir para lá, assim. Bom, eu tava, enfim. Assim, caramba, né? Aí eu falei, eu tava tão animado pelo programa de domingo, né? E aí eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, realmente eu não vou não. Não vai, você veio aqui, você tá tão animado. Eu falei, não vou não. Os caras lá cantam tudo assim, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna Ram, Ram, Hare Krishna Ram, Ram, Ram. E eles me pediram doação, coisa estranha, eu não gostei muito não vou não. Aí fiquei assim, e fiquei pensando, né? Tá bem, tá bom. Vai, não vai. E tá bom. E aí eu fiquei assim, pensando, né? Aquela coisa assim, né? Falei, nossa, eu não quero, né? E aí eu peguei e falei, vou fumar um baseado, pensei, né? E aí a melhor coisa que eu faço é fumar um baseado. Assim, aí eu sentei lá pra fumar um baseado, de repente falei, nossa, não, é legal, vou lá, né? Tipo assim, né? Mudou tudo minha mente, né? Salvo pelo baseado, né, gente? E aí eu fui.
E aí quando eu cheguei lá, nossa, foi lindo, foi maravilhoso, né? Eu vi uns caras meio chapado também, assim, eu falei, caramba, que legal, né? Assim, e olhei, cara, aí daí depois desse dia, aí fui outras vezes, e aí a maconha já perdeu a importância pra mim, entende? Eu falei, não, não pode fumar. Aí eu falei, não consigo parar agora, mas eu vou parar. Assim, eu fiquei assim, vou parar. Porque aí eu vi que ninguém fumava, eu falei, os caras tão bem não fumando, eu falei, nossa, então acho que eu não vou fumar mais, né? Sei lá, foi uma coisa assim, eu digo, isso é sadhusanga. A sadhusanga, ela tem esse poder de transformar a nossa vida, né? Porque você vê as pessoas que estão se sacrificando, que estão se esforçando. Então você vai querer cantar, você vai querer estudar, você vai perguntar como ser melhor, entende? Então é isso, esse é o ponto, como melhorar. É esse poder de sadhusanga, o poder da sadhusanga é esse. Ele te faz perceber que você é capaz, com a ajuda, mas você só é capaz com a ajuda dos outros. Sozinho você não é capaz. O Bhakti tem esse grande probleminha. Você não pode praticar ele sozinho. Não tem jeito. A não ser que você seja Gorakshora de Maharaj, que se trancava no banheiro e ficava lá. Cadê Krishna? Mas é diferente, porque são muito elevados, né? Então você não vai praticar sozinho isso. Não tem jeito. Claro, tem um momento do dia que você pratica sozinho, não é assim? Que você vai cantar, aí ninguém te incomoda, você canta. Mas chega outro momento do dia que você vai lá, vai no Mangalarte, você vai fazer serviço, todo mundo junto, um ajudando o outro. É aquela coisa assim muito incrível. O Bhakti é isso, né? Aqui tem uma fazenda, eu vou plantar um jardim, agora eu vou fazer o biodigestor funcional, cuidar de tudo, assim, vou cozinhar, e vou buscar o leite, sabe? Isso é uma coisa incrível, porque na realidade isso te ajuda a praticar também. É o momento que você senta para praticar. O momento que você senta para praticar é o melhor momento do dia. Assim, você pode pensar nisso. Mas os outros momentos também são importantes, né? Aquele que cuida das ferramentas, aquele que. Então é isso que a gente entende, né? Que o Bhakti ele precisa de união. A união faz a força. Não faz só o açúcar, não. Gente. Faz a força. Força. Ainda existe essa marca união. Né? Eu estou meio desatualizado aqui das coisas. É a força que a gente precisa. Então, um ajudando o outro, um ajudando o outro. Inclusive, tem essa história que eu gosto, né? Que o cara morre, então ele vai chegar lá com São Pedro, né? Aí São Pedro fala para ele, ó, eu vou te mostrar o céu e vou te mostrar o inferno. Então, quando ele mostrou o céu, as pessoas tudo felizes, assim, bem nutridas, todo mundo rindo, não sei o quê. E quando ele mostrou o inferno, as pessoas tudo tristes, assim, desnutridas, sofrendo muito. Mas, aí quando ele achou, ele falou, nossa, que diferença incrível, né? Mas quando ele viu as pessoas no céu, que eles comiam, como eles comiam, e quando ele viu as pessoas no inferno, o que eles comiam, era a mesma coisa, era uma sopa, eles tinham, todo mundo comia junto, assim, as pessoas se reuniam, comiam juntas, assim, e tinham um caldeirão grande, assim, caldeirão grande, né? Só que no céu, as pessoas, só que a colher com que eles comiam era uma colher grandona, assim, grande também. Só que no céu, eles pegavam a sopa e davam para outras pessoas comerem, entende? No inferno, a pessoa com a colher grandona tentava comer, não conseguia, entende? Muito grande, aí não conseguia. Então é mais ou menos isso. Você precisa servir, você precisa entregar, essa é a coisa. No plano da exploração você é muito egoísta, então você não consegue ser feliz. Ninguém consegue ser feliz nesse plano de exploração, é isso que eu quero dizer. Prabhupada Bhaktisiddhanta, a gente está na biografia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E ele está dizendo: bom dia, um renomado professor veio à gráfica Gaudia para encontrar a Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, que estava sentado ali falando Harikata. Eles tinham uma gráfica, né, onde eles... E quando você vai lá em Calcutá, né?
você vê lá o museu, né? No museu, lá é muito legal, o Museu de Mahaprabhu. E tem uma gra... e tem a gra... e tem lá, tá lá, né? A gráfica que o Prabhupada Siddhanta começou. Imagina, ele era tão erudito, Bhaktivinoda Thakur também é erudito demais. Os dois eram, assim, você vai lá e você vê a biblioteca de Prabhupada Siddhanta, uma coisa gigante. Ele leu tudo, assim. Imagina, esse que ele leu três bibliotecas. Naquela época não tinha internet. Ele leu assim, ele leu sobre tudo, né? Que ele leu só Gaudiya Vaishnava, não, ele lia sobre Ramanuja Sampradaya, Madhva Sampradaya, ele lia tudo que você perguntava para o Bhaktisiddhanta, tudo que você perguntava, ele sabia responder. Ele estava um verso, e assuntos mundanos também. Eles são assim. César Maharaj também é assim. Imagina quando eu vi o Bhajan, César Maharaj, eu fiquei impressionado. Quando ele foi para Nova Dwipa, ele ficou sozinho, era assim, ele acordava bem cedo, né? Bem cedo, e ficava lendo. Então, sei lá, das 2 da manhã, 1 da manhã, ele ficava lendo, até ele oferecer alguma coisa para sua Govardhana Shila, né, alguma comida, e continuava lendo. E oferecia de novo a comida, lendo. E às 6 da tarde ele ia cantar japa, 6 da tarde. Claro, acho que ele cantava o Gayatri também. Então, às 6, ele cantava 64 voltas. Então, das 6 às 9 e tanto, 10 horas, mais ou menos, ele cantava 64 voltas. Imagina o tanto que ele lia. Né? Absurdo, né? Sabia de tudo, de qualquer filósofo. Por exemplo, às vezes um dia desses eu fui ver, né, o cara explicando o Hegel. Nossa, o cara falou, não disse nada, não entendeu nada de Hegel, né? Porque é difícil entender Hegel. Eu conversei com um cara que fazia filosofia, não conseguia me explicar. Ele tentava. Mas se vê César Maharaj, ele fala, né, Hegel, um excelente filósofo, né? Ele pega esses pontos, é morrer para viver, né? A verdade absoluta é para si mesmo e por si mesma. Imagina. E foi um filósofo que influenciou Karl Marx, influenciou Schopenhauer, bom, sei lá. Ele influenciou muita gente, né? Assim, por quê? Porque o cara é bom mesmo, mas tem que ter uma certa experiência espiritual para entender aquilo que ele estava querendo dizer. Né? Dizem que não sei se foi ele, mas acho que foi ele mesmo, que no final da vida, né? Ele estava lá, ele falou assim, ele falou assim, somente tá todo mundo assim meio assim, né? Porque ele era um cara muito famoso. Ele disse, ninguém me entendeu. E ele estava se sentindo incompreendido, né? E ele falou assim, somente um discípulo meu me entendeu. Aí o discípulo chegou e falou assim, mas me entendeu muito mal. Não me entendeu muito bem. Assim, mas ninguém entendeu ele. Mas César Maharaj entendeu, pegou, captou. Ou seja, então mais ou menos, eles eram muito poderosos para o Bhaktisiddhanta, no que a gente está falando dele, né? Que ele, tinha uma gráfica, mas você vê, apesar de ser muito erudito, ele aprendeu a mexer na gráfica, a fazer, porque naquela época não botar as letrinhas, imagina, você botar as letrinhas para fazer, não é que você apertava o botãozinho, não, tinha que botar letrinha, ele aprendeu a consertar a gráfica também, como é que fala? A imprensa, né? A imprensa. A impressora? A impressora, perdão. Como que escreve esse nome desse filósofo? Hegel. H-E-G-E-L. Hegel. Ou seja, acho que é isso mesmo. Então, ele aprendeu, imagina, uma coisa assim, que você fala, não, imagina, como, mas aprendeu, porque talvez não tivesse, né, condições de pagar uma pessoa para mão de obra, sei lá como é a coisa, né? Enfim. No decorrer da conversa, o professor relatou que havia recitado o Gita diante de Bhaktivinoda Thakur, o que conhecia bem, e alguns de seus filhos também. Né? Ou seja, o Bhaktivinoda Thakur é o pai de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E na verdade não é só pai, é guru. É o guru que deu para ele Harinama. E deu para ele o Nishin Haggaitri, enfim, esse é Bhaktivinoda Thakur, né? Então ele falou, né, que ele recitou o Gita e Sarasvati Thakur imediatamente retrucou. Ele falou, eu recitei o Gita para o seu pai, para os seus irmãos, né? Imagina, eles tinham, acho que eram 13 ou 14 filhos, né? Bhaktivinoda Thakur teve, né? E assim, imagina, filho de Bhaktivinoda Thakur, né?
Uma coisa assim, meio complicada, né? De você realmente recitar o Gita na frente deles, assim, você tá recitando o Gita na frente de Bhaktivinoda Thakur, imagina, o cara tá falando para Prabhupada Bhaktisiddhanta, vamos ver o que ele vai falar aqui, né? Prabhupada, ele imediatamente retrucou. Você nunca viu o Srila Bhaktivinoda Thakur. Você nunca esteve na presença dele. O professor ficou chocado. Como? Será que eu estou viajando? Ele falou, o professor respondeu, por tantos anos eu discursei para ele em seu Ramabhagan, deve ser algum local lá. E você não está aceitando isso? Eu sou mais velho que você, eu até conheço todos os filhos de Bhaktivinoda Thakur. Imagina, ele está falando, imagina o contexto. Ele está lá falando com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, que restou o Bhagavad Gita para Bhaktivinoda Thakur e para os filhos dele, né, que ele era um professor, enfim. O Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou agitado, manifestou sua natureza intrínseca como Acharya Leão, que ele também era considerado como o Nishinra Guru, Guru Leão, que ele ficava muito bravo nesses momentos, né? Então ele era assim, muito bravo como um leão e também muito suave como a flor. É essa a característica do Prabhupada Bhaktisiddhanta. Né? Então ele podia ser muito bravo, inclusive muitas pessoas, Mayavadis, por exemplo, quando iam cruzar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles saíam, não queriam cruzar com ele, porque eles tinham medo, né? Medo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Né? Era muito forte mesmo assim. E afetuoso, né? Por exemplo, vários passatempos que tem, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando ele viu os devotos comendo, né? Às vezes viu os devotos comendo sem arroz. E comer sem arroz na Índia você não comeu. Então quando ele fala Anna Prashada, Anna é alimento, mas quando ele fala Anna, eles falam Anna, você fala, nossa, mas Anna não é alimento? É arroz. A gente quer arroz. E se não tiver arroz, não... Tem uma vez que a gente ficou em Vrindavan, não já contei isso, mas acho que foi em Vrindavan 3 meses em Vrindavan, assim. Então, bom, aí eu falei, vou ter que fazer algum serviço. Eu falei, qual é o melhor serviço que eu posso fazer? Bom, cozinhar. Eu cozinho bem, eu gosto de cozinhar, eu comecei a cozinhar todo dia. Aí os devotos lá eram mais devotos ocidentais, né? Eu falei, então eu vou fazer macarronada, vou fazer nhoque. Um dia eu fiz um nhoque, né? Nossa, Gurudev. Nhoque. Não vou cozinhar, não. Eu já me aposentei. E aí eu fiz um nhoque, peguei as batatas. Nossa, um trabalhão fazer nhoque. Um dia eu estava lá com os devotos, lá a gente fez o nhoque e cozinhou o nhoque, o creme. O devoto lá conseguiu uma doação de um queijo lá, que não é queijo, assim, não é aquela coisa que é queijo, mas é um queijo muito ruim. Mas enfim, para quem tá lá, né, já era queijo mesmo, né? A gente fez aquele prato assim com aquela tomate, mas tudo caprichado, servir, falei assim, nossa, agora eu vou agradar os Vaishnavas que estão aqui, as pessoas estão aqui, e os devotos ocidentais estavam assim, felizes. Uns devotos indianos que iam comer lá, eles olharam para mim assim, Maharaj, no rice? Não tem arroz? Não tem arroz? Eu falei, não, eu tenho nhoque não precisa de arroz, né? Ele falou, não, no rice, eu quase chorando. Eu falei, nossa, coitadinho. E não comeu, começou a comer, não, porque eles querem arroz mesmo, é arroz, né? E imagina, e eu falei, não, e aí depois, aí como eu tentava variar lá, e depois outros dias lá, ele vinham com a panela lá e ele na cozinha, eu via ele entrando e cozinhando seu arroz para garantir. Eu fazia arroz, mas a gente, né, queria fazer um arroz mais integral. Arroz integral é difícil de você achar lá. Mas eu fui lá na casa, comecei a falar, vamos, devoto, vamos. E o devoto, ele gostava de malhar. Eu falei, se eu comer esse arroz, você nunca vai ficar forte, vai ficar barrigudo, não vai ficar forte. Falei para ele, vamos lá comprar um arroz. Aí a gente andou, Vrindavana toda, a gente achou um arroz lá que eles davam para os animais, assim, né, coisa assim, né. A gente comprou, eu falei, não, deve ser uma coisa. E a gente fez o arroz, claro, não era gostoso, mas a gente via que era mais nutritivo. Não era um arroz integral, mas não era uma coisa, era uma coisa. E aí, nossa, quando os caras viram isso, era tipo revolução. Eram poucos, né? Ainda bem que eram poucos, né? Acho que corria perigo de vida ali, né? Então, tá. Por que eu tô falando do arroz aqui? Me perdi. Prabhupada Bhaktisiddhanta, eu sei que eu tô nisso, mas eu não entendi por que eu tô falando de arroz aqui, mas tudo bem. Tá, sim, porque quando ele estava lá na mata, e ele viu os devotos, né, me lembrei, que eles estavam comendo, mas eles não tinham arroz, Prabhupada Bhaktisiddhanta ele só comia vegetaizinhos assim, e falava assim, e ele ficava, né, o que aconteceu? Aí os devotos falavam assim, Prabhupada, a gente está fazendo austeridade. Ele falava, Aí ele ia na despensa e via que não tinha arroz.
Aí ele começava a chorar, assim, chorar. Aí, assim, é muito doce, mas muito bravo também, né? Então ele ficou muito agitado, manifestou a sua natureza intrínseca, como Acharya, leão. Aí que eu tô. Longe de recitar o Gita para Bhaktivinoda Thakur, você nunca foi capaz de vê-lo. Nenhum mero professor pode ver Bhaktivinoda Thakur. Em nossa concepção, Bhaktivinoda Thakur não teve filhos. Imagina. Ele não era um produto desse mundo material, né? Bhaktivinoda Thakur se mantém escondido daqueles que pensam que estão vendo. Thakur apenas se revela para aqueles que se veem como objetos da visão de Bhaktivinoda Thakur. Essa é a coisa. Ele, imagina, o professor é lá, professor, não sei o que, muito erudito, ia ver Bhaktivinoda Thakur, aí caiu na besteira, né? Ele foi lá, caiu na besteira, falar que eu li o Bhagavad Gita para Bhaktivinoda Thakur, eu conheci os filhos dele, falou, ó, não, você não viu o Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur não teve filhos. Se você quer, as pessoas que falam que viram o Bhaktivinoda Thakur não viram o Bhaktivinoda Thakur, porque na realidade eles não têm visão transcendental para isso. Você só vai ver um devoto, quando seus olhos estiverem untados, né, pelo bálsamo da rendição. É uma coisa assim. Tem que ter rendição para ver um devoto. Porque senão você vai ver só uma pessoa lá, não, ele é um... Você vai ficar muito apegado aos aspectos externos. E não é isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta está falando. Você, quando se aproxima do devoto, você tem que perceber o devoto, você tem que perceber ele no plano da rendição. E a rendição significa anukul pratikul. Ou seja, que você vai aceitar as coisas que são favoráveis, você vai rejeitar as coisas favoráveis, você vai querer realmente desenvolver uma fé. E rendição significa, é sinônimo de Shraddha, de fé. Se você tem fé, você deixa as coisas que são desfavoráveis. Isso é fé. Se você não tem tanta fé, você não deixa, porque você acha que igual a moça que veio morar aqui perto, assim, não vou falar o nome dela não, mas ela mora aqui perto da gente, mas ela foi morar na Piracicaba, ela veio aqui na fazenda, a gente só estava numa barraquinha aí, e ela queria morar muito aqui, e a gente incentivou ela a vir para cá. Eu falei, vem. E ela estava assim, ela já tinha aposentado, tinha uma aposentadoria, e ela aquela coisa toda. E ela falou assim, poxa vida, amor, não, gente. E ela falou assim, não, mas eu tô com muito medo. Eu falei assim, mas não tem não tem Unimed, né? Não tem Unimed. Falei, mas tem Krishnamed. Falei, tem Krishnamed, não se preocupa não. E ela veio, né? E ela ficou muito feliz depois de muitos anos, assim, enfim. Ela ficou muito feliz que o sistema aí do SUS aqui em Bependi funciona bem. Ela teve um problema no olho, imagina, levaram ela para Juiz de Fora, de ambulância, fez uma operação, sei lá, uma coisa assim. Ela me contou mais ou menos. Eu falei, tá vendo? Krishnamed, funciona. E, bom, Bhaktivinoda Thakur. Ele está falando, a outra razão para esse aumento, vamos ver que aumento de quê? Não é da inflação, não. Deixa eu ver. É que ele está falando que você tem que abandonar os desejos materiais, né? E com bom comportamento, você tem que cantar o santo nome, né? Aí você será capaz de manter a sua pureza, né? Então a pureza está o quê? Abandona o mau comportamento e canta o santo nome, né? São as duas coisas juntas que você tem que fazer, né? Claro, às vezes vai demorar muito para você abandonar o mau comportamento, mas você tem que continuar cantando o santo nome. Você não tem que desistir. Então tá. Outra razão para esse aumento, né? Ele está falando agora, eu peguei aqui. É que estava falando dos sannyasis, né, de Kali Yuga, ou seja, né, a gente contei umas histórias. Né? Mas o quê? Os sannyasis de Kali Yuga, que são pessoas assim que não querem praticar muito, que querem explorar as pessoas, que querem aproveitar essa posição assim só para ficar pedindo dinheiro, né? A gente leu uma vez Swami Maharaj Prabhupada, né? Ele dizia
que ele tinha, né, quando ele foi convidado para conhecer a Prabhupada Bhaktisiddhanta, que foi o guru dele, né? Imagina, ele foi convidado e o amigo dele convidou ele e ele falou assim, ah, não quero ver esses sadhus, né? Esses sadhus assim, não quero não, vou não, imagina. Ele falou, não, mas vamos lá. Ele falou, não, mas eu conheço esses sadhus, porque o pai dele era um Vaishnava, né? Ele falou, esses sadhus, eles vão lá iam na casa da gente e não falava nada, os caras só queriam dinheiro, comida, né? Então até tinha um ditado na Bengala que era assim, se um sadhu Vaishnava, imagina como é que era a coisa, ele entra na sua casa, dá uma fruta para ele, manda ele embora, que não tem nada para falar, não tem nada para te ajudar. O Prabhupada Swami Maharaj Prabhupada, ele cresceu mais ou menos com essa mentalidade, assim, em certo momento. Ele falou, não, ele é diferente. Aí quando ele chegou lá e viu o Prabhupada Bhaktisiddhanta pregar, ele falou, aí ele aceitou ele no coração, né? Porque o Prabhupada Bhaktisiddhanta é muito poderoso, né? No seu discurso, né? Quando imagina um momento lá que ele falou, aí Abai, né, o nome dele era Abai, ele falou assim, não, pera, uma pergunta aqui. Ele falou assim, mas você está falando de libertação espiritual, praticar a vida espiritual, consciência de Krishna, mas a Índia ainda é escrava da Inglaterra, a gente tem que libertar a Índia primeiro. O Prabhupada já matou ele. Falou, não, a única carência que eu vejo é a falta de Harikata. Ou seja, como as pessoas não falam Harikata, esse é o grande problema do mundo. Porque se você se a Índia for libertada, não vai mudar nada. Você viu que até piorou por um lado, né? Assim, claro. Mas no sentido quê? No sentido que não resolve a situação. Isso que o próprio Bhaktisiddhanta estava falando, né? Ele falou, se o mundo está pegando fogo, não tente apagar o fogo. Cuide da sua emancipação espiritual. Uma coisa assim, né? Incrível, né? E aí, então ele tá falando disso, né? Ou seja, desse número crescente de sannyasis desqualificados, né? Então ele fala, então toda vez que crescem os sannyasis, eles não são qualificados, eles não seguem, né? Causam um distúrbio na sociedade, é o que o verso diz, né? Shruti Smriti Puranadi Pancharata Vidyavina Aikantiki Hari Bhakti Utipataiva Kalpate. Então ele fala o quê? Que se você pratica o Bhakti sem o Shruti e sem o Smriti, o que é o Shruti e o Smriti? Seria você... o Shruti é o que você escuta, o Smriti é aquilo que você relembra. Ou seja, sem o Veda, sem os Puranas, isso vai ser uma causa de distúrbio na sociedade. Ele está falando. Então a gente precisa muito praticar seguindo as escrituras, né? Senão não adianta, né? Isso vai dar muito errado. Ainda mais se você é uma pessoa, um sannyasi, se ele é um renunciante, um representante, né, de Deus, imagina. Então ele diz que havia muitos problemas sociais e discrepâncias na conduta e a destruição do Vaishnava Dharma. Porque muitos sannyasis, eles ficavam se aproveitando das mulheres, eles ficavam tirando dinheiro das pessoas, esse era um grande problema, né? Ele fala, se alguém aceitou a ordem de sannyasi, ainda fica enredado em desejos materiais e será privado do seu ashrama original, e mesmo que entre na vida familiar, estará fora do escopo do varnashram, né? Ou seja, porque um sannyasi, o sannyasi significa... O sannyasi, o que significa o sannyasi? Que ele é um vantasi. Vantasi significa que é um vantasi? Aquele que come o próprio vômito. Ou seja, desculpe falar isso nessa hora da manhã. Mas é o quê? Mas é uma pessoa que vomitou tudo, ele não quer mais o mundo material, e depois ele acaba aceitando isso de volta. Então isso é como comer o próprio vômito, e é uma coisa muito ruim, ou seja, isso. Então claro, ele deixa de ser sannyasi, mas ele ainda ele pode voltar para a vida familiar, mas ele não vai estar dentro do varnashram, isso que está explicando o Bhaktivinoda Thakur, né? Esse é o objetivo do varnashram, né? Agora, a não ser que ele tenha um arrependimento sincero, e ele renuncie também à hipocrisia,
Aí ele pode realmente ganhar a graça de Krishna. Ou seja, porque, por exemplo, quando Chota Haridas não sabe da história de Chota Haridas, ele era um sannyasi, em algum momento ele se associou, né, com uma mulher, mas era uma senhora já, né? Ele foi pedir ele ia cozinhar, eles iam cozinhar para Mahaprabhu, imagina. E ele falou assim, então falar para ele, vai lá e pega um arroz, tal. Ele foi. Quando ele foi lá e entrou na casa da senhora lá e pegou o arroz e saiu, e depois que o Mahaprabhu cozinhou, que era um arroz muito especial, e Mahaprabhu perguntou, de onde veio esse arroz? Aí ele já entendeu, ele é Mahaprabhu Antaryami, né? Ele tá no coração de todas as entidades vivas. Aí falou assim, não, foi o Chota Haridas que pegou, né? Ele falou, não, eu não quero mais, eu não vou comer, sei lá, e eu não quero mais vê-lo. Não quero mais, porque ele é um cineasta, ele não podia estar sozinho com uma mulher. Então ele foi banido da associação de Chaitanya Mahaprabhu e chegou um momento que ele ele chegou a cometer suicídio. Por quê? Porque as escrituras diziam, se um sannyasi deixa a sua ordem de sannyasi, é melhor que ele cometa suicídio. Por quê? A gente vê no quinto canto do Bhagavata, né, vários infernos. A gente tem inferno para tudo, gente. Pode escolher para qual inferno você vai. Então tem muito inferno. Qualquer atividade errada que você faz, você tem que passar por um inferno. A boa notícia é que o inferno não é eterno. Você vai sair desses infernos e é como um sonho, né? Assim, você vai experimentar coisas muito ruins em algumas situações, é como se tivesse um sonho ruim. Você vai mudando assim de inferno, é uma coisa assim meio estranha. Mas é assim que as escrituras dizem. Mas se você pegar todos esses infernos, não tem um inferno que para um sannyasi que deixa a sua ordem, né? Ou seja, que se degrade. Você não tem um inferno para ele. Mas, aí se fala, as escrituras falam, que o inferno vai ser criado para esse sannyasi, um inferno especial. Mas um sannyasi, sei lá, ele vai, começa a desfrutar com as mulheres, enfim, avacalha tudo. Então tem um inferno especial para ele. Vai saindo um inferno novo para esse sannyasi. A gente está esperando ele, imagina, é uma coisa assim. E então, para você espiar essa atividade pecaminosa, o sannyasi, ele deveria cometer suicídio no Triveni. Triveni é a confluência do Ganges, Sarasvati e Jamuna, é um local muito sagrado. Então ele vai com uma pedra no pescoço, pula lá, morre. Aí, e foi o que o Chota Haridas fez. Quando ele fez isso, e as pessoas falaram para Mahaprabhu, Mahaprabhu assim, Haribo, Haribo. Que bom que ele fez isso, imagina. Aí tudo, cadê a compaixão de Mahaprabhu? Mas ele que ele é Acharya Lila, ele quer explicar com um exemplo, ele quer explicar com um exemplo. E depois Chota Haridas aparece, é tudo uma lila, né? Como se fosse um filme, entende? Nada disso aconteceu mesmo. Chota Haridas é um associado de Mahaprabhu, ele aparece como um Gandharva, né? Assim, tipo cantando, Mahaprabhu, ele foi liberado, né? Enfim. E na realidade, o que acontece? A gente não vai querer que nenhum sannyasi, os Gaudias Vaishnavas não querem que os seus sannyasis que caem da sua posição se suicidem, não é essa a ideia, não. É que se eles cantam o santo nome e se arrependem, o santo nome é tão poderoso que a pessoa não vai ter que ir para nenhum desses infernos, entende? Isso é Bhakti Yoga, Bhakti. Já no caminho, por exemplo, do Jnana Yoga, não. Aí não tem, aí vai ter que seguir esse caminho mesmo. A pessoa está perdida porque era um sannyasi, deixou de ser um sannyasi. Mas o Bhakti é muito poderoso, né? Ele fala, né? Só que ele está explicando também que se a pessoa não se arrepende, só casa, ela está em maus lençóis também, porque ela não segue o objetivo do Varnashram. Ela tem que se arrepender pela graça de Krishna, né? Ele deve deixar suas ordens. Aqui ele fala aqui uma coisa muito forte, ele fala, um sannyasi caído não pode de forma alguma vestir o manto de um sannyasi, né? A roupa de um sannyasi. Isso equivaleria à hipocrisia, né? Então assim, se arrepende, tira a roupa de sannyasi, canta o santo nome, se tiver casa, casa, essa é a ideia, né? Mas deixa a hipocrisia de lado. Porque Krishna detesta a hipocrisia. A hipocrisia é uma coisa que Krishna abomina. Você pergunta se seguir a ordem do Guru é mais importante que seguir do que seguir o Dharma, né?
Aí você está perguntando nesse acontecimento onde Karna ele é morto, né? Ele é morto por Arjuna, né? Vamos só para a gente entender o contexto. Quem é Karna? Karna é o filho de Kuntideva. Karna é o filho de Kuntideva. E ela é o que aconteceu. Kuntideva era uma princesa muito especial, muito maravilhosa, na sua idade jovenzinha lá, tá lá. E aí veio na casa dela veio um sábio muito poderoso, que era Durvashi Rishi. Ele era muito poderoso, poderoso demais. Mas só que ele tinha uma característica, ele se irritava facilmente e jogava maldição nos outros. Imagina. Todo mundo tinha muito medo dele, muito medo dele. Então, quando ele chegou lá no palácio, falou: quem vai servir, quem vai cozinhar pro sado, quem vai cozinhar, porque você cozinha lá uma gororoba pro sado, ele vai ficar bravo, vai falar: você vai, ai meu Deus. Então todo mundo morrendo de medo, falava: é Kunti, ela é melhor, traz ela. Tipo assim, aí ela foi cozinhar para ele. E ela cozinhou para ele, assim, ele gostou muito, assim, bom, enfim, ela serviu ele, assim, de uma maneira muito especial, ele ficou muito feliz, ele falou: olha, eu fiquei muito feliz com você, muito feliz mesmo, estou feliz demais com você. Eu vou te dar uma bênção. Vou te dar um mantra para você. Toma esse mantra aí. Ela, olha, um mantra, tão poderoso esse mantra. Que poder tem esse mantra? Você pode invocar qualquer semideus que você queira com esse mantra. Mas você está aqui, né? Aí você está aqui, né? De repente, você, Surya Namaha. Aí veio Surya. Aí Surya apareceu, assim, imagina o Surya, o deus do sol apareceu. Mas o sol é bonito, imagina o deus do sol. Chegou assim, e ela falou: uau, incrível. Ela quis testar o mantra, né, pra ver se dá certo. E aí ele chegou e falou assim, ela falou: nossa, ela prostou reverência pra ele. Falou assim: Jai, Surya, Jai, vou fazer até uma Surya Namaskar aqui, uma coisa assim. E de repente, o Surya falou assim: não, você não entendeu, não. Você me chamou, agora eu tenho que gerar um filho em você. Ela falou: o quê? Um filho? Ela tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos. Ela falou: não, de jeito nenhum. O que a minha família vai falar? O que vão falar de mim? É uma coisa assim. E ele falou: não, mas fica tranquilo, você vai ficar intacta, né, intacta, ninguém vai descobrir. E a característica dos semideuses, assim, é o quê? Que eles nascem, os filhos dos semideuses, eles nascem já com uma certa idade, não tem que ficar amamentando, não tem que ficar, sabe, trocando fralda, não tem isso. Não tem barriga. Não tem barriga, ou seja, eles nascem já grandinhos, assim, já é legal aquela idade legal que você gosta, né? A idade, tipo assim, a gente gosta de toda a idade do filho, realmente. Né? Mas quem é mãe sabe que na determinada idade é mais difícil, meu. Quem é mãe, as mães podem dar seus depoimentos aí. Então, que fica que você não dorme direito. Mas então ele nasceu, ela ficou, não sabe o que fazer, assim, ele pegou ele assim e botou, já nasceu com seus cavatas, né, os escudos protetores, cúndalos, não sei o que. Botou ele numa caixinha, assim, né? E botou no rio. Jogaram, não posso fazer nada. Ele foi lá, orou. E de repente Iradeia aparece lá na casa de um casal que não tinha filhos, queria ter filhos, e estava orando muito para ter filho, e de repente Herada e. Esqueci o nome do pai dele. Enfim. Mas só que eles eram sutaputras. Não é palavrão, não. Sutaputra significa condutor de carroças. Ele é cocheiro de tarasca, né? Não. Eles cuidavam de cavalos, faziam carroças, eles eram pessoas simples, né? Iradeia chega lá, mas ele era o filho do sol, imagina, um guerreiro. Né? E aí quando veio, ele estava tentando ensinar a Iradeia lá a domar cavalo, botar ferradura no cavalo. Vamos fazer uma carroça aqui, Iradeia. Carroça. E ele botaram o nome dele de Iradeia, né? Porque acho que a mãe chamava Iradeia. Filho de Irada. E aí falou assim: não, vamos fazer carrocinha hoje? Aí ele pegava assim, gostava de pegar o machado e ficar tchá, era criancinha assim, mas aí eles falaram assim: claro, ele não é nosso filho, né? Ele deve ser filho de um Kshatriya. Que jogaram aí, aconteceu alguma coisa, né? A natureza dele, né? Então eles falam assim: é como um tigre ele, né? Ele cresceu muito valente, não sei o quê. Mas só que ele tinha que ter um guru, Aí ele foi ter o guru. O guru dele era Parashurama. E
Parashurama, ele tem uma característica. Ele é uma encarnação de Krishna, um Saksha Vaishavatar, né? Uma encarnação dotada de poder de Krishna. E ele tem uma característica, ele detesta kshatriyas, ele detesta guerreiros. E ele só podia ensinar as artes dele, né? Ou seja, tudo que ele era muito poderoso, mas ele só gostava de ensinar para os brahmanas. Os kshatriyas ele não podia ensinar. E para as pessoas de outras castas também ele não ensinar, para Shudras ele não ensinar, ele só ensinar para brahmanas. São os astras, basicamente são os astras. Eles te dão um astra, é como assim, você recebe um astra, você está na batalha lá, e de repente você vai, aí você senta assim, você vai invocar o astra. O astra é como um mini bomba atômica, uma coisa assim, vamos viajar na coisa, né? Mini bomba atômica. É mais ou menos assim, você vai lá e aí você vai, né, só... Suti-ri, aí você descontamina lá, você com um ponto de pátria, uma coisa assim, você vai cantar esse mantra, aí você vai lembrar do mantra para invocar, e é um mantra, né? Aí como por exemplo, né? Aham sarvasya prabhavu matah sarvam pravatati it matah bhajante mam buddha bhavasama vitaha, que não é um astra, né? Claro. Mas é um astra lá, você invocou o mantra, aí você tem que, aí quando você invoca esse mantra, aí, por exemplo, você pode criar chuva, um calor em fogo, você pode fazer que o fogo apareça, imagina, era a briga deles, né? Aí o fogo aparecia, começava a queimar todo mundo, imagina. Aí de repente o outro ia lá, cantava o mantra e vinha e jogava chuva. E assim eles brigavam com mantras, assim, uma coisa incrível, né? Tem Como, nuvem, uma névoa. névoa, aí como dava sono em uns, era tudo místico assim, né? Só que eles não podiam usar esse mantra com soldados normais, eles tinham que brigar assim com pessoas iguais. Então Parashurama ele sabia disso, ele sabia todos esses mantras, então ele começou a ensinar só para os brahmanas. Quando o Haradeya chegou, o Haradeya falou, eu vou lá, eu vou mentir. O Haradeya pensou, eu vou falar que eu sou um brahmana. Então ele chegou lá e falou, olha, eu sou um brahmana. E ele começou, ele falou, tudo bem, então eu vou ensinar você, Parashurama. Bom, e aí, de repente, Haradeya é muito bom aluno, excelente aluno, Parashurama felicíssimo com ele, falou, eu tô muito... Aí, no final, praticamente estava acabando o treinamento dele, né? Estava já se graduando, né? Já recebeu o diploma lá, aquela coisa tudo, né? Tá tudo pronto. E, de repente, Parashurama falou assim, eu tô muito cansado hoje, vai lá, Haradeya, pega para mim pega um travesseiro para eu dar uma cochiladinha aqui. Aí ele falou, não, Guruji, deita aqui no meu colo aqui, bota a cabeça no meu, né, na minha coxa aqui e descansa. Então ele foi. Bhargava, né, Parashurama foi lá, botou a cabeça no colo dele e ficou descansando. E dormiu, assim, tava roncando lá, aquela coisa toda, muito cansado. Né? E de repente, um bicho, assim, era mais ou menos tipo não era um escorpião, mas era um bicho, assim, sei lá, um bicho, assim, horroroso, começou a comer a perna de Iradeya, assim. Iradeya, como era um kshatriya, ele tinha, a natureza dos kshatriyas é que eles resistem à dor. Resistem à dor. Já os brahmanas não. O brahmana não pode ver sangue. Cortou o dedo. Falou em briga, brahmana. Assim, não pode, né? Eu tenho uma história que os devotos contam, né? Que estavam. Tava um devoto lá que era muito. Acho que foi Hridayananda Maharaj. É muito erudito, muito brahmínico, uma pessoa muito inteligente, muito brahmínico, assim. E ele estava lá, eles estavam num kirtana, e de repente estava ele, estavam outros devotos também. E ele estava meio coordenando, né? E de repente aparece do outro lado, assim, uns caras muito da pesada, assim, aqueles caras com aquelas jaquetas pretas, assim, com. Sabe aquela coisa assim? Aqueles caras que se dá meio com um negócio cheio de grampo, assim, né? Sei lá, de pontinha na cara. Sei lá, uma coisa assim, e os caras tudo assim. Tipo, cidade, esses motoqueiros, assim, esses caras assim, eu não sei, são uns caras assim que você olha assim, né? Os caras doidos. E aí chegaram lá, e quando chegaram, assim, diz que esse devoto, esse que era um sannyasi, ele estava assim, morrendo de medo. Ele falou, nossa, morrendo de medo, tava com medo, né, assim. E disse que tinha outros devotos, assim, que tinham sido fuzileiro naval, sabe? Assim, foram os caras, assim, que era, assim, adorando esse momento, que iam bater nos caras, tipo assim, uma coisa assim, né, e tal. Aí ele conta isso, assim. É a natureza, a natureza. O Kshatriya, ele não tem medo, ele vai...
e resiste à dor, o Brahmana não. E aí estava o sangue escorreu e caiu na cara, assim, no rosto de Parashurama. Aí Parashurama despertou. E quando ele olhou assim, falou assim: você mentiu para mim, você não é um Brahmana, você é um Kshatriya, você é um guerreiro. Somente um guerreiro pode suportar essa dor que você está suportando. Aí ele falou, ele ficou assim. Ele falou, então aí ele amaldiçoou a Aradeia. Ele falou: olha, no momento que você mais precisar, você vai esquecer o seu mantra. O mantra para você invocar a arma, né? No momento que você mais precisar. E no momento que você estiver na batalha, a sua carroça vai afundar e você não vai conseguir erguer a sua carroça. Foi 2 maldições que ele teve. Então, na hora da batalha de Kurukshetra, estava lá, então Iradeia pegou para Arjuna lutando com ele, aquela coisa toda, e Iradeia pega para invocar um mantra, o Astra que ia destruir Arjuna, então ele, como é que é? Hare, Lincoln, esqueceu, e a carroça afunda, ele tenta levantar, e Arjuna viu aquilo, Arjuna não podia matá-lo, porque ele estava desarmado, indefeso, né? Sem a carroça, sem o cocheiro. A Arjuna vai e mata ele. Por quê? Porque Krishna falou, mata. Imagina, e Aradeya era irmão de Arjuna. Só que ele não sabia, ninguém sabia. Imagina, só Krishna sabia. Nessa hora ele mostra, Krishna mostra a forma dele pra... Aradeya? Ou não? Não, Iradeya sabia que Krishna era Deus, né? Krishna, no momento, tentou convencer. Ele falou assim: vem, abandona esse Dhritarashtra, abandona e vem com a gente. Você é irmão de Arjuna, você é irmão de Bhima, você é irmão de Yudhishthira. Vamos acabar com essa guerra, fica comigo. Iradeya falou assim: não, eu não posso abandonar meu Dharma. Porque o Dharma de Iradeya era o quê? Era servir a Duryodhana, que tinha aceitado ele, né? Porque na hora que todo mundo humilhou Iradeya, né? Inclusive os pandas, o Yudhishthira, até o Yudhishthira, todo mundo humilhando Iradeya. Iradeya, ele foi aceito por Duryodhana, que coroou ele, né? E ele era o mais velho, né? Ele que seria o rei. Ele que seria o rei, imagina, ele que seria o rei. E ele não soltou, porque nesse momento que eles estavam fazendo lá, né? Arjuna tá lá, né? Tipo assim, Dronacharya fez a Mahabharata, viu, gente? Depois vocês podem ler. Eu estou só dando aqui o spoiler, a coisa, né? Mas você chega lá, era um torneio de demonstração do que Arjuna tinha aprendido, que o Yudhishthira tinha aprendido, que Duryodhana. Eles começaram, e todo mundo viu que Arjuna era incrível, Arjuna, né? E Duryodhana ficava com inveja de Arjuna, né? Aí quando viu, a Iradeya chegou, entrou assim, que ele também queria participar, né, do torneio, porque ele era muito bom, né? Ele era, em certo sentido, melhor que Arjuna, né? Então ele chegou lá para fazer, para se demonstrar também. Aí o Yudhishthira, né? Falou assim: não, ele é um filho de um carroceiro, filho do charreteiro. Não, aí todo mundo não. Aí o pessoal fala: não, você não pode, né? Você é um filho de um Sutaputra, então você não pode. Aí Duryodhana falou: não, vem cá, eu vou coroar você. Aí coroou Iradeya, deu um reino para ele, falou: agora você é um rei, agora você pode ir lá. Aí ganhou o coração de Iradeya. Então ele ficou com essa dívida, com o Dharma, né? É o Dharma, né? Então Krishna, na verdade, é mais importante você seguir o Bhakti do que o Dharma. Então a gente abandona o Dharma, mas a gente não abandona o Bhakti. Entende? Essa é a conclusão da história. Por quê? Porque, na verdade, Iradeya seguiu o Dharma. Ele era bem dharmático, né? Agora, a Arjuna seguia o Bhakti. Então, a Arjuna, por exemplo, no início ele não queria lutar. Ele estava cheio de história. Não, porque as mulheres vão ficar viúvas, vão se degradar. Não quero. Eu prefiro mendigar. E Krishna amassou ele. Por quê? Porque Krishna queria que as pessoas morressem, né? 600 milhões de pessoas dizem que morreu. Não sei. O censo nessa hora, o BGS funcionou. Mas muita gente morreu e nessa batalha, né? Só que era o desejo de Krishna. Então, se Krishna quer, a morte vai acontecer. Assim, porque ele queria isso mesmo, né? Então, você precisa abandonar. É melhor abandonar o Dharma, mas nunca abandonar o Bhakti. Então, em certo sentido,
ele abandonou o Dharma, mas ele seguiu a instrução de Krishna. Imagina. Então, seguia a instrução. E Krishna era o guru de Arjuna. Era amigo, guru. Amigo, guru. Então, é uma coisa incrível. Imagina. Ele tinha que seguir. E ele foi um bom aluno, né? Um bom discípulo. Por isso que Arjuna, ele não quis nem saber, porque Arjuna era muito assim, muito seguidor do Dharma também, né? Mas Krishna falou, ele mata. Eles fizeram, imagina, para matar a Drishtadyumna, que tinha nascido como ele era uma mulher, né? Ele nasceu mulher, né? Depois se tornou, então Drishtadyumna nasceu mulher, né? Porque era uma maldição, toda uma história grande, a gente não vai contar agora, mas Drishtadyumna ele nasceu como mulher e se transformou em homem, não é isso? E Bhishma era invencível. Mas quando colocou Drishtadyumna na frente dele, Krishna falou, entra na frente, porque viu que Bhishma não entendia de matar Bhishma, ele falou assim, bota Drishtadyumna na frente dele, para lutar com ele, e Arjuna, porque ele não vai lutar, porque ele sabe que ele tinha sido uma mulher, né? Então ele não vai querer matar uma mulher, e quando ele baixar as armas, você mata ele, acho. É Krishna. Ele faz artimanhas, assim, ele engana todo mundo, e os devotos estão dispostos a fazer isso por Krishna. Entendeu? Bhakti não tem muito moralismo, de certa maneira. Que é Varnashma. Então, Varnashma é o sistema sócio-religioso hindu, assim, védico. Ele foi criado em Treta Yuga, muito tempo atrás. Para quê? Por quê? Porque em Satyuga é a era de ouro, né, a gente pode dizer assim, onde as pessoas têm muitas boas qualidades, né, e ficam só meditando. Mas quando chega em Treta Yuga, elas já perdem alguma dessas qualidades. Aí Krishna cria o Varnashram para as pessoas, para que as pessoas pudessem ter uma certa um sentido de regras, regulações, sentidos, ou seja, como o Varnashma significa como te colocar numa jaula, que você possa ter algumas regras, regulações para você não pisar muito na bola, é mais ou menos isso, né? Então, por exemplo, o Varnashma vai ter cheio de regras, regulações, né? Na hora que você por exemplo, o Dharma de um Grihasta, né? Um Grihasta, é que ele, segundo o Varnashram, ele tem que, antes de comer, ele tem que abrir a porta e falar, ei, prachada, gente, vem comer, quem quer comer? Aí as pessoas vão chegar, as pessoas que precisam vão chegar, aí ele vai alimentar essas pessoas, né? Porque ele entende que os convidados ele vê os convidados como se fosse Vishnu mesmo, como se fosse Deus mesmo, né? Então, primeiro ele alimenta essas pessoas, para depois comer. Ele não come. Até hoje, quando você vai na Índia, você vê isso. Né? Você vai na casa das pessoas lá, e você chega, então você vai comer primeiro. Eles não comem, eles ficam assim, sem comer. Aí começa a te dar comida. Aí você tem que comer. Você tem que estar com fome, você tem que comer, você tem que ficar. Até no final você tem que dar uma rotada. Estou satisfeito. O ar subiu um pouquinho aí. O ar já não consegue mais se mover aí, né? Os vaios aí, não sei, a panda, sei lá o quê. E você precisa esse arroto, né? Não é sinal de falta de educação como aqui no Ocidente, lá é até satisfação, já não quer comer mais, já não entra, não tem nem mais espaço para o ar, porque quando você come que você não consegue, já aconteceu isso com vocês? Que você deita assim, não consegue, aquela coisa, você não consegue se mover, né? Por quê? Porque não tem mais ar. Então o ar precisa movimentar. Então, quando você come, você precisa um pouco de líquido, né? E um pouco de ar. Você não pode comer uma comida muito seca. Você pode come só farofa. Farofa. Bom, não sei, alguém do Nordeste. Você não, você do Norte. Tem farinha lá. Mas se você comer só isso, vai ser difícil, né? Você tem que ter um açaí, uma coisa mais molhadinha para fazer uma coisa assim. E tem que ter um ar também ali, né? Tem que ter um ar para a coisa acontecer.
Então você está comendo, está comendo, está comendo, está comendo. Aí você dá um arroto, o pessoal fala, legal, legal, legal. E já comeu bastante, comeu bem. Geralmente é assim, né? Você come muito, 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 e aí do final eles te dão doação, te dão um dinheirinho ainda, que seja um pouquinho, né? Imagina. Depois eles vão comer. Isso é Varnashram. Por quê? Porque o Grihasta tem a tendência de ser egoísta. Egoísta. Pensar só nele e na família dele. É natural, né? Um certo egoísmo ele tem que ter mesmo, né? Mas, para ele não ficar com o coração muito duro, ele tem que aprender a dar. Né? Então, o Grihasta vai dar caridade. Assim? Por exemplo, o Kshatriya jamais vai receber caridade. Ele é um guerreiro. Não. Se você chegar lá e falar assim, toma aí pra você um dinheirinho. Não, jamais, jamais. Ele não aceita isso. Porque é um Kshatriya, é um guerreiro. Entende? Já por exemplo, o Vaishya, ele é um negociante, a pessoa que tem no sangue o negócio. A gente já viu pessoas assim, né? A gente conhece pessoas assim que qualquer coisa que mexe dá dinheiro, né? O cara começa a fazer um negócio, dá dinheiro. Aí você pensa assim, nossa, se ele subir no telhado e pular, eu vou fazer isso também, porque vai dar dinheiro, né? Porque deve ser bom, né? Tipo assim, você quer seguir o cara, porque tudo que ele faz tudo que ele bota o dedo dá dinheiro. É uma coisa assim. É o Vaishya. O cara tem muita facilidade para ganhar dinheiro. Tem pessoas que não têm tanta essa facilidade para negociar, não é verdade? E tem os Brahmanas. Os Brahmanas são os professores, né? As pessoas são mais intelectuais, elas conhecem muito as escrituras, ou seja, de uma maneira geral, os professores, né? Que tem assim, estudaram muito. Sei lá, por exemplo, se você pensasse, você vai ser uma pessoa que fez um concurso, sei lá, ela foi superior aos outros, uma coisa assim, sei lá. Ela desenvolveu o intelecto dela de uma certa maneira que ela consegue ensinar bem para as pessoas. Então isso é o Varna, esse sistema de Varna. E o Ashram, o que é o Ashram? O Ashram Ashram significa refúgio, mas também significa o quê? Que você está dentro de uma ordem religiosa. Então você, quando jovenzinho, você é um brahmachari ou uma brahmacharini. Não existe brahmacharini, sei lá, assim nas escrituras, mas as mulheres também iam para o Gurukula e elas eram celibatárias. Os homens também celibatários. Então na infância, na juventude, era como obrigatório ser celibatário. Né? Você fala, nossa, que coisa mais cafona, né? Mais antiga. Mas eu me lembro, assim, da minha avó contando, sei lá, não sei quem contando, que as pessoas, as meninas ficavam virgens, né, até o momento do casamento, era um momento muito especial. Até tinha uma tradição, né, que depois do dia do casamento, né, casou, né, da igreja, e aí é a primeira noite, uma coisa assim. Aí a menina, aí no outro dia ia lá, né, o pessoal ficava assim, aí olhavam, aí botava o lençol, né, sei lá, uma coisa assim, porque saiu um pouquinho de sangue, uma coisa assim, lavou o lençol, lavou o lençol, tipo assim, se não botar o lençol lá, sei lá, mesmo bota o lençol, uma coisa assim, né, porque o pessoal ficava muito preocupado com isso, porque era uma coisa assim, e ninguém ficava ficando com as pessoas. Você não ficava, você lia, eu lia o Machado de Assis, né? O cara ia namorar na casa da pessoa, né? Claro, existiam muitas coisas também, assim, que devia também. Não era só. Mas é o que eu digo, existia uma certa preocupação da mulher e do homem também, estudavam em colégios separados, né? Tinha uma coisa assim, né? Se preservava isso, né? Os tempos mudaram, então não estou falando que a gente está pior do que eles, não quero dizer isso. Né? Mas eram tempos diferentes. Então, naquela época, o menino chegava a 12 anos, e a menina também, um pouco antes, uma coisa assim, vai lá para casa do guru. Só que não ia viver com o guru. O guru estava, por exemplo, como se eu fosse o guru, e a pessoa, sei lá, filho do Adriano, filho do Tom, uma coisa assim, viesse aqui estudar. Depois eles voltavam para lá, uma coisa assim. Mas eles tinham todo assim, mas eles não comiam antes que eu comesse, que o guru comesse, entendeu? Era todo um conceito assim. Eles tinham que chegar, trazer lenha. E aí iam aprender o conhecimento védico. Então eles iam estudar espiritualidade até 12 anos, dos 12 aos 25, mais ou menos. Isso é brahmachari.
e as meninas também iam estudar, mas elas aprendiam outras coisas também, fazer chapate, cozinhar. Hoje, por exemplo, as meninas não conseguem cozinhar direito, não sabe? Porque mudou a coisa, né? Mudou. E aí o Swami Maharaj Prabhupada, quando ele viu quando ele chegou no Ocidente, eu lembro disso, ele viu uma moça, uma devota lá, era devota lá, e ele falou assim, ele falou, você não sabe fazer um chapate? Estava impressionado. Você não sabe fazer. Ele explicou e ele não conseguia, sei lá, não conseguia, sei lá. Ele falou, não, como isso é impossível? Era impossível. Porque a mulher, ela aprendia a cozinhar, ela aprendia essas coisas de mulheres, enfim, naquela época, né? E os homens aprendiam mais assim, a espiritualidade, ser brahmachari, ser celibatário, a mulher também era celibatária, era um período de treinamento. Quando chegava aos 25 anos, né, isso para o homem, a mulher era bem mais cedo, claro, o homem ele decidia se ia casar ou não. Se ele casasse, ele entraria na vida de grihasta, assim, de grihasta, e se ele não casasse, ele poderia continuar na vida de brahmachari, uma coisa assim. Então, brahmachari é aquele que não é que é só celibatário, porque, por exemplo, as igrejas, né? Bom, igreja não, mas, sei lá, ele é celibatário, né? Ele é celibatário. Mas se ele não pratica brahmachari significa não é só ser celibatário, é que você precisa estudar o Brahman, tá 100% focado na espiritualidade. Então, esse é brahmachari. Aí depois disso, a pessoa iam casados, se eles não depois casavam, grihastas, né, casavam, estavam juntos, e aí filhos cresciam dos 25 até os 50 anos, né, 40 e pouco, já tchau pros filhos, tchau pessoal, vocês se cuidem, agora a gente vai praticar vida espiritual. Iam para um templo, iam para a floresta, praticavam vida espiritual. Vanaprastha. E aí praticavam muita austeridade, e depois, se o homem quisesse tomar sannyas, a renúncia total, abandonava a esposa, que os dois estavam juntos praticando, abandonava a esposa e ia ser sannyasa, renunciante. E a mulher poderia voltar para casa e ser cuidada pelos filhos, ou se internava num Vishnupriya, que é um local de mulheres viúvas, né? Porque assim, a mulher quando fica viúva, não tem filho para cuidar dela, ela vai para um local assim, onde outras mulheres estão praticando vida espiritual. Ela está sempre assim como protegida. Isso era incrível, né? Olha, funcionou? Funcionou. Hoje funciona? Não funciona. Mas esse problema é meu. Entende? Mas o Varnashram hoje não funciona, porque não funciona mesmo. Porque tinha que ter um rei. Não era político. Vota lá no Tiririca, não sei o que, não sei. Vota não sei quem. Não vou ficar falando nome aqui para não causar muito polêmica. Mas não era assim. Não era assim. Era o rei, era uma coisa assim, o cara já nascia, já era treinado para isso, era preparado, e ele não queria roubar de ninguém, porque tudo era dele. A roubar de quem, né? Essa era a ideia, mas ele era aconselhado pelos brahmanas, pelos sacerdotes, então era uma coisa assim, né? Claro, a coisa depois foi embora, hoje não tem. Vamos fazer. Então, para fazer Varnashram tem que ter rei. Então, vamos esperar lá como é que é? Ai, meu Deus, o rei que era do Brasil. Orleans de Bragança, né? Vamos esperar ele voltar. Não vai dar certo. Aí quando ele voltar, a gente vai fazer o Varnashram. É mais ou menos isso, né? Ele tem que ser Vaishnava. Então não vai dar certo nunca. O político, ele tem. O político, é que ele se distanciou, ou seja, a administração do governo se distanciou muito da religião. Desses conceitos religiosos, assim, e religião, assim que eu digo, religião de verdade mesmo, né? Chegar a fazer guerra com outro povo, porque o outro é protestante, a gente é católico, então vamos destruir eles, ou vice-versa. Não é isso, não. Ou porque é muçulmano, não. Eles não vão ficar guerreando por isso, entende? Cada um respeitava a crença, ou seja, é uma coisa muito bem, assim, elaborada, mas para proteger a população, porque eles eram muito piedosos, religiosos, eles cuidavam das pessoas. E o Varnashram ele é mais ou menos isso, é um sistema para que as coisas funcionassem, para as pessoas pudessem agradecer. Então você agradece a Bhumi Devi, você agradece a Surya, você vai lá, vamos fazer um sacrifício para Indra, para que venha a chuva,
Sabe? Para as pessoas para depois você praticar o Bhakti. O Varnashma te levava ao Bhakti, né? Mas enquanto isso, essa é a ideia, né? Que dentro do Varnashma também tivesse e tinha, né? Os sacrifícios, cantavam mantras, tinham as deidades que eles adoravam. A gente vê lá Krishna, né? E, a família de Krishna adorava Nrsimhadeva, coisas assim, né? Isso aconteceu. Hoje em dia o Varnashma já não é mais possível, né? Então por isso a gente ficou mais na história mesmo. Eu já contei mais ou menos, né? Acho que eu contei resumido, então. Mas é assim, Krishna, antes que a batalha, antes que a guerra estourasse, ele quis fazer um armistício, né? Que é ele negociar a paz, né? Então ele chegou e ele foi a Hastinapura. Quando ele vai a Hastinapura, ele chega lá e quando ele chega, assim, ele foi na verdade, parece que nem era isso, era Dhritarashtra, Duryodhana, Sakuni, eles tiveram um plano assim, falaram, vamos convidar Krishna, a gente convida Krishna e a gente alimenta bem Krishna e Krishna fica feliz com a gente, então ele vai ficar do nosso lado, vamos dar comida para ele, então vamos lá. Então fizeram sorvete, fizeram preparações assim maravilhosas para Krishna, gulab, né? Assim, doce de leite, misto quente, fizeram um monte de comida para Krishna. Assim. Comidas assim maravilhosas assim para Krishna, né? E aí botaram Krishna para sentar num trono, né? Aí tá o trono que Krishna vai ter que sentar, né? E quando chegaram, tocaram corneta, tapete vermelho, era aquela coisa assim. E os talheres eram especiais, as cadeiras especiais, tudo incrustado de ouro, de diamante, coisa assim. Quando ele chega lá, ele não aceita comer. Por quê? Porque Duryodhana, Sakuni, Dhritarashtra, eles não tinham, eles eram contrárias aos devotos de Krishna. Eles queriam prejudicar Arjuna, o Yudhishthira. Então, como Krishna ia aceitar isso? Então, esse é o primeiro ensinamento. Ele não vai aceitar nada de uma pessoa que é contra os seus devotos. Então, Krishna só aceita aquilo que vem de pessoas, né, que são favoráveis aos seus devotos, né? Ele negou, então ele não comeu nada, então ele ficou com fome. Quando Krishna entra na casa de Vidura, ele já entra assim, e foi de repente, porque o Vidura era muito pobre, ele era pobre. E quando ele chegou lá, e ele já estava com fome, ele falou, quero comer. Não tinha nada, não tinha nem farinha de trigo, não tinha nada, enfim. Aí Padmavati, que era a esposa de Vidura, falou, pegou a banana, assim, muito apavorada, e jogou a banana no lixo e entrega a casca para Krishna comer. Então Krishna começa a comer a casca e gosta disso. Bhava, Grahi, Janardana. Então o que importa é o quê? É o sentimento que você tem de oferecer algo para Krishna. Isso que Krishna fica feliz, né? Então ela ofereceu a casca de banana, e Krishna está comendo, adorando a casca de banana, assim, parece sorvete de chocolate para Krishna. E de repente chega, logo atrás chegou, né? Claro, chegou Vidura, e apavorado, falou, como você está comendo casca de banana, meu Deus, pelo menos uma banana, e vai lá e descasca a banana e oferece para Krishna. Quando Krishna come isso, ele fala, não, eu prefiro a casca está mais doce. Então o que interessa, a moral da história é que Krishna aceita o seu sentimento, ele não aceita, o que está por trás do sentimento. E Padmavati, Vidura tinha um bom sentimento em relação a Krishna. Eles eram devotos de Krishna. O Duryodhana, Dhritarashtra, Sakuni não eram devotos de Krishna. Eles eram contrários a Krishna. Krishna não aceita nada dele. E eles eram contrários aos devotos também de Krishna. Por isso foram rejeitados.